Olá, alunos do quarto ano B, estamos com mais uma aula de História. A nossa aula de História de hoje, nós vamos falar sobre rotas terrestres, marítimas e fluviais. E vocês poderão acompanhar no livro de vocês, o livro AR, Aprender e Relacionar História e Geografia, nas páginas 126 a 131. Na página 126, sobre esse texto, rotas terrestres, marítimas e fluviais. O texto diz assim, além de contribuir para a criação das moedas, o crescimento do comércio impulsionou a criação de rotas de transportes de mercadorias. As rotas podiam ser dos seguintes tipos: terrestres, realizada por terra; fluviais, realizada pelos rios; marítimas, realizada pelo mar. Um dos povos antigos que criaram as grandes rotas comerciais foram os fenícios, que se fixaram há cerca de 2.500 anos nas terras que atualmente correspondem aos países do Líbano e da Síria e de Israel. Então, temos a primeira perguntinha que a letrinha A diz assim, que tipo de meio de transporte foi representado na imagem? Então, veja que essa imagem você poderá estar registrando aqui. Letrinha B. Esse era o principal meio de transporte utilizado pelos fenícios. A partir dessa informação, é possível concluir que as principais rotas comerciais dos fenícios eram terrestres ou marítimas. Você vai assinar a alternativa correta. Uma das rotas comerciais mais importantes do mundo teve início há 2.600 anos e recebeu o nome de Rota da Seda, pois incluía o comércio desse tecido produzido pelos chineses, enviados para a Europa. Ao longo do tempo, a Rota da Seda foi interligada a diversas outras rotas marítimas e terrestres que possibilitavam o comércio entre os asiáticos, europeus e africanos. E temos aqui na atividade 2, para você observar um mapa com as diferentes cidades e os produtos que compunham as rotas comerciais há cerca de 700 anos. Aí você vai responder a perguntinha A. Identifique uma rota marítima entre uma cidade na África e uma cidade na Europa. Aí você vai identificar essa rota, qual rota que é. Identifique uma rota terrestre entre uma cidade na Ásia e uma cidade na Europa. Então, você vai também marcar que rota era essa. Temos na página 128 esse texto, as rotas pelo deserto do Saara. As primeiras rotas comerciais ao atravessar o deserto do Saara, na África, foram criadas pelos antigos egípcios há cerca de 4.000 anos. Essas rotas, conhecidas como transsaarianas, foram ampliadas com o início da utilização dos camelos como meio de transporte de pessoas e mercadorias há 1.700 anos. A travessia do Saara durava cerca de 2 meses. As caravanas que partiam do norte da África para o sul carregavam diversos produtos, como sal, ferro, algodão, arroz, azeite, tecido e ouro. Já as caravanas que partiam do sul da África em direção ao norte iam carregados de ouro, gêneros alimentícios como milho africano e sorgo, entre outros. Atividade A. Qual das pessoas ilustradas no mapa representa o comerciante? Explique. Letrinha B. Qual pessoa ilustrada representa um rei africano? Explique. Então, nós observamos aqui nessa imagem, Ali temos aqui, essas duas imagens. Então, qual representa ali é o comerciante, qual representa esse rei africano? As rotas transsaarianas permitiram o crescimento de várias cidades africanas, modificando também o modo de vida dos habitantes dessas cidades. Reis nobres e grandes comerciantes. Os reis nobres e comerciantes dos reinos atravessados pelas rotas transsaarianas
enriqueceram com o comércio e a cobrança de impostos sobre as mercadorias transportadas, né? Veja aqui, ó, esses comerciantes aqui que se enriqueceram devido a essas rotas comerciais, né? Camponeses. Os camponeses, maioria da população em muitos reinos africanos, não enriqueceram com o comércio, pois continuaram trabalhando nas terras dos nobres e comerciantes. Assim, foram marginalizados em relação às mudanças decorrentes das rotas transarianas. Então, veja que já naquela época, né, então já havia ali os marginalizados, aquelas pessoas que não conseguiam ali, realmente, os camponeses, né, que realmente tinham que trabalhar ali na terra dos nobres, ao passo que os nobres cada vez iam ficando mais ricos, né? Isso nos faz entender o tempo que vivemos, porque existe toda essa desigualdade, né, social que existe hoje, é reflexo já de muitos tempos, né, de vivência do homem, até mesmo influenciado pelas rotas comerciais. Na página 130 tem um texto, Caminho do Piabiru. Então, temos a atividade 1 aqui para você ler o texto, né, e depois responder a perguntinha embaixo ali, ó. Observar a imagem, diz assim, ó. Segundo a reportagem, para que era usado o caminho do Piabiru? Aqui na página 131, né, com base nos vestígios encontrados, os arqueólogos conseguiram reconstruir parte do caminho do Piabiru, que atravessava a América do Sul. Observe o mapa que representa parte desse caminho. Então, temos aqui, ó, esse mapa, né, caminho do Piabiru. Aí você vai responder, então, essa perguntinha. O caminho do Piabiru interligava quais oceanos? Aí você vai registrar quais os oceanos que eram, então, interligados. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo a todos uma boa aula.